a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sedentos, com base bíblica, em Isaías 44, versículo de número 3. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e destacar o versículo de número 3. Agora, porém, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Glória seja dado ao nome do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, também diz a palavra do Senhor: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou então do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos falar aqui sobre o sedento. Quem é sedento? Deus, ele nos deixa claro nesse versículo que ele derrama água sobre o sedento. Aí você imagina uma travessia no deserto, sem água, um dia inteiro, 2 dias, talvez 3 dias, já meio desfalecendo, o que é a angústia por água. É esse sedento que o Senhor está se referindo aqui. E nós sabemos que pela simbologia ou tipologia, a água, ela tipifica a palavra de Deus. Então Deus está dizendo aqui que vai derramar água sobre o sedento. Ele vai derramar água para aquele que deseja água. Ele vai derramar água para aquele que sente sede de água. Ele vai revelar a palavra para aquele que quer a palavra. Aleluia. No versículo 1 diz a Bíblia, em primeiro lugar: agora, porém, ouve. Quem é para ouvir? E Jesus, através da sua palavra aqui em Isaías, ele faz essa pergunta para quem quer escutar. O Senhor abre o verbo, o Senhor abre o texto para todo aquele que quiser. Num segundo momento, ele diz assim: ó Israel, a quem escolhi, diz o Senhor, e Jacó, meu servo. Para Jacó e para Israel. Nós vamos ver aqui, nesse segundo momento, 2 situações. Jacó, antes de ter o seu nome trocado por Israel, e Israel, depois de Jacó ter o seu nome trocado. Nós vamos ver aqui que Deus, ele fala ao indivíduo e, num segundo momento, ele fala a uma nação inteira. E nós sabemos, num terceiro momento, ainda no versículo 1, que Israel, a nação que Deus escolheu como relógio, e também a igreja, que é o Israel de Deus, escolhidos para quê? Para serem sedentos da palavra de Deus, para aspirar o conhecimento da palavra de Deus. Observe, versículo de número 2, primeira situação: assim diz o Senhor. É Deus que diz. Esse livro aqui não é de um autor popular, de um autor brasileiro ou autor americano, ou de um best-seller mexicano ou de um italiano. É a própria Escritura de Deus falando. É Deus que fala. E Ele está falando que Ele vai derramar, sim, água para quem quiser água. Aleluia.
E num segundo momento, ainda no versículo 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas a Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi. Deus criou uma situação. Ao observar a história, você sabe que Israel, ela foi criada por Deus através de Abrão, que teve seu nome trocado para Abraão, e de Abraão, em Isaac, em Jacó, os 12 príncipes, foi formada, foi gerada uma nação inteira, chamada Nação dos Hebreus, ou ainda Nação de Israel. Deus criou uma situação, aleluia, e Deus gerou no ventre. Deus, ele deu condições para que uma nação inteira obtivesse o conceito de Deus. E nós sabemos que Israel, nação, e igreja são o Jacó de Deus, o Israel de Deus. E Deus fala a Israel que irá ter sede no final da grande tribulação, e fala à igreja nesse exato momento, na nossa época, para que a igreja deseje água. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo de número 13, a primeira situação, pois derramarei água. Nós sabemos que água tipifica a palavra, melhorando a frase, água tipifica conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Num segundo momento, tem que ser sedento, tem que ter sede. E a definição para sedento, quem tem muita sede. Não é uma sede comum, é muita sede. Deus, ele não se revela, aleluia, para quem não quer conhecê-lo. E para conhecê-lo, a princípio é através da palavra de Deus. Quem quiser conhecer a Deus tem que buscar a palavra, tem que desejar conhecer a palavra de Deus. Ninguém que lê a Bíblia correndo aprende alguma coisa. Ninguém que lê a Bíblia de maneira apressada, sem meditação, reflexão, aprende, recebe de Deus. Não, senhores, tem que desejar, tem que buscar. Aleluia. Tem que correr atrás, porque Deus se revela somente àquele que tem sede. Aleluia. Por quê? Porque ao receber a revelação, irá valorizar a revelação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que os verdadeiros homens de Deus, ele tem que ser conhecedor da palavra de Deus, conhecedor. Não falo aqui de letra, falo de conhecedor em graça. Aquele que busca em graça, não aquele que busca para conhecer, para discutir, para contestar, não. Aquele que busca para receber a revelação de Deus. A esse Deus se revela. Aleluia. Tem que ser sedento. A terceira coisa, terra seca. Reconhecer que não é nada. E aí você imagina uma terra seca, quando recebe água, ela absorve a água. Essa é a tipificação daqueles que querem conhecer a Deus. Se começa conhecendo a Deus pela palavra de Deus, em graça, na direção de Deus, na unção, na graça do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E rios, nós sabemos aqui que rios aqui, ele vai um pouquinho mais aprofundado, ele vai tipificar aqui o Espírito Santo. Você observa, conhecimento da Bíblia, unção do Espírito Santo e oração. Ninguém pode te deter, meu irmão. Aleluia. A palavra de Deus, ela é revelada ao sedento. Aquele que não pega a Bíblia, ele pode ter até uma interpretação literal daquilo que lê. Aquele que lê muito pouca a Bíblia, dificilmente será cheio do Espírito Santo. Pode ser até que seja, mas serão lampejos da manifestação, porque ser cheio do Espírito Santo, segundo o contexto bíblico, é ser cheio da palavra de Deus. Falo mais uma vez, não há critérios
de decorar a Bíblia, mas há critérios de absorver esse conteúdo que vem direto do trono de Deus. Oh, aleluia! Você quer ver na vida secular, o que acontece? Na vida secular, a informação é valorizada. E eu provo para você por que os médicos, a maioria dos médicos, as grande maioria, são ricos. Por que os médicos eles ganham muito dinheiro? Porque eles sabem valorizar o conhecimento. E quando você consulta um médico, dificilmente um médico ele te dá ali um relatório de como você adquiriu, de como a doença está se desenvolvendo em você e de como ela será estagnada ou então como você será curado através da medicação. Dificilmente isso acontece, porque um médico sabe guardar conhecimento e o conhecimento para ele vale muito. Aleluia! Para você ter uma ideia, o homem mais rico do Brasil é um advogado. Eu não lembro se é no estado de Goiás ou de Mato Grosso. E esse homem estudou muito e se aperfeiçoou em causas agropecuárias, em causas de terras. E lá não sei se Mato Grosso ou sul de Goiás, não lembro, ele defende lá aqueles grileiros, aqueles homens milionários com grandes quantidades de gado. E o percentual que ele cobra é proporcional à causa que ele defende. E esse homem se tornou o homem mais rico do Brasil por deter o conhecimento. Qualquer causa tem que passar pela mão dele. O homem na vida secular, ele valoriza o conhecimento. Você quer ver? Um professor, para ganhar mais dinheiro do que ele ganha, ele tem que estudar mais. Aleluia! Passa por ele o conhecimento, ele tem que se aprimorar, fazer uma pós-graduação para que o seu salário aumente. Aleluia! Você quer ver outra coisa? A tecnologia vale muito. Aleluia! Por que a tecnologia vale muito? Porque vale dinheiro. Israel é o país mais desenvolvido tecnologicamente. Em seguida, Japão, China e Estados Unidos. Esses aí correm junto. Mas Israel está na frente porque a maioria dos cientistas do mundo são judeus. Porque eles detêm o conhecimento e sabem valorizar o conhecimento, a informação. Você quer ver? Você perde a chave do seu carro, você não tem como abrir, é preciso que você chame um profissional, um chaveiro. O chaveiro chega lá e lhe cobra uma quantia um pouquinho alta. E você pode até questionar, só que se ele não abrir, você não vai entrar. E você fica refém daquela situação, porque o chaveiro sabe, ele detém o conhecimento. Eu não estou falando mal dele, eu estou valorizando a profissão dele, porque ele conhece, ele estudou, ele aprendeu como abrir o carro fechado. Aleluia. E isso tudo é conhecimento. Aquele que detém conhecimento, detém informações, aleluia, ele ganha, ele fatura. E muitos ficam ricos por deter o conhecimento. Você já vai saber onde eu quero chegar. A indústria farmacêutica, dizem por aí que um médico lá em São Paulo, ele distribuía de graça remédios que curavam do câncer. Levantou-se logo esse gigantesco sistema farmacêutico e não se falou mais no homem. E os remédios continuam sendo vendidos porque isso vale muito dinheiro. Isso é guardar conhecimento, valorizar conhecimento. Aleluia! Aí eu estou te falando aqui do secular, daquele que valoriza o conhecimento, aí você imagina na vida espiritual o que não será valorizar o conhecimento. Aleluia! Ainda que a nossa recompensa seja no céu, mas observe, Deus só vai arrebatar uma igreja plena, cheia, uma igreja completamente envolvida nas questões bíblicas, no conhecimento bíblico e na unção do Espírito Santo. Provo para você. Deus revela só para o sedento. Jeremias 33, verso 3.
Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a quem? A Deus. E ele faz o quê? Ele se revela. E ele revela não só aquilo que eu quero, mas ele vai além, através do conhecimento. Clamar é buscar, aleluia, o conhecimento. O que diz a Bíblia em João 5,39? Eu canso de falar esse versículo. Examina as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vida eterna, falar de Jesus, examinar. A Bíblia está falando de perda de sono, perda de tempo, aleluia. Agora perca o seu tempo lendo a Bíblia, perca o seu sono lendo a Bíblia. Quero ver se Deus não vai te usar, aleluia. E examinar fala de esforço, aleluia. E provo para você, quem não estudar a Bíblia não será arrebatado. Quem não estuda a Bíblia morre. Quer ver? Oséias 4:6. O meu povo perece. Na tradução original, o meu povo morre porque não tem o conhecimento. Não é assustador essa palavra, queridos irmãos? Aleluia. Não é, no mínimo, encantadora essa palavra que nos adverte a buscar o conhecimento? Aleluia. A estudar a palavra de Deus incansavelmente, custe o que custar? Aleluia. Eu digo para você que lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, nós vamos ver que lâmpada tipifica a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E o azeite tipifica o Espírito Santo. Aleluia. Sem palavra, sem azeite na palavra, sem palavra não será arrebatado. Porque diz a Bíblia, lá na parábola das 10 virgens, fechou-se a porta, limitação, mudança de dispensação, e irá mudar, aleluia, com aqueles que conhecem a Bíblia, e irá mudar com aqueles que não conhecem a Bíblia. Provo para você, João 8,32, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a verdade vos libertará. Aleluia. A verdade, quem é verdade é a palavra lava, purifica, santifica, justifica, a palavra tem poder, o conhecimento da palavra transforma o caráter de um homem, transforma as atitudes de um homem. O conhecimento da Bíblia em graça, na unção do Espírito Santo, vai conduzir a igreja ao arrebatamento. Por que aquelas 10 virgens tinham 5, aleluia, prudente e 5 nécia? Aleluia, não está falando de proporção, fala aqui de decisão. 5 é o número do livre-arbítrio, aleluia. E as prudentes disseram, nós não vamos te dar azeite, vá buscar. Quando elas dizem vá buscar, e o fato de irem buscar e voltar, isso aí se entende que é um intervalo de tempo. Ninguém alcançará, aleluia, em tempo hábil, conhecimento da Bíblia, em tempo recorde. Ninguém tem que começar a estudar agora, se quiser ser arrebatado. Aleluia. Por que o homem é enganado? Porque não conhece Bíblia. Por que o homem carrega amuletos para casa? Aleluia. Colocando a sua confiança em objetos. Porque não conhece Bíblia. Aleluia. Por que nós somos tão dependentes, aleluia, de quem nos ensina, e nós mesmos não vamos estudar para ver se estão falando a nós a verdade? Aleluia. Digo a vocês mais uma vez, Deus vai revelar, Deus revela, Ele só se revela para quem tiver sede dEle. Aleluia. Ele não se manifesta a nenhum picareta, nenhum preguiçoso, Ele não se revela. Ele se revela em quem busca o conhecimento em graça. Se você adquirir o conhecimento da palavra do Senhor, você será livre. Que delícia ser livre, aleluia, que delícia, que coisa extraordinária, aleluia, é de ter o conhecimento. Por que tem tanta pouca gente na sociedade rica
e tantos outros, tantos milhares de milhares pobres, o que separa um dos outros é o conhecimento. Agora você imagina conhecimento bíblico, aonde você vai parar? Busque a Deus enquanto se pode achar e receba essa palavra aí. Estude, busque, se prepare para o arrebatamento estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Em nome de Jesus.